Só estou esperando que entre o Oriente e o Ocidente. Oriente e Ocidente. Estou esperando só que eles entrem para poder proceder. Bom, thank you. Vamos lá? No momento, 0h30 do dia 22 de janeiro de 2021. Quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chiappano. Estamos juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. Na madrugada do dia 22 de 1 de 2021, nós temos os informes que vêm da Fiscalia, do Ministério Público, os fiscais, da Suíça. Desde 2019, 30 bancos detêm mais de 10 mil milhões de dólares. A Fiscalia de Zurique, de bancos, identifica os irmãos Oberta, que eles que lavaram 4.500 milhões, lavaram dinheiro de fundos de captura, fundos que pertencem a Nicolás Maduro. Todos os fundos, eles já foram confiscados na Suíça. Alex Saab, ele tem o império de Maduro e esse império desmoronou. Fonte real, a fonte, da rede de Maduro era o petróleo venezuelano. O petróleo venezuelano, ele era contrabandeado pela Turquia, pelo Irã e pela Rússia. E isso desestabilizaria, e já é um fato, esse capital foi aplicado na Sul-América. A Suíça tem centenas de contas diferentes dos assíduos da intimidade de Maduro, não só venezuelanos, como também brasileiros, bolivianos, paraguaios, peruanos, todos do Foro de São Paulo. A estratégia de confisco do dinheiro de Maduro partiu dos cartéis do México e da Itália, da máfia dos cartéis do México e da máfia da Itália. Eles também operavam com a máfia de Singapura e também faziam o contrabando do petróleo no México, na Itália e Singapura. Os Emirados Árabes também, eles também lavaram o dinheiro do petróleo em bancos centrais, bancos para a Europa. México, Joaquim Leal é um elemento muito importante do cartel do Maduro, Joaquim Leal, mexicano. O italiano Alex Bassoni também operou muito, todos eles dois vendendo petróleo para a Turquia, para Singapura, para a Palestina. A rede de Maduro atinge até bancos em Liechtenstein. Em 2019, México Suíça fizeram uma lavagem de mais de 10 mil milhões em fundos que o Ministério Público já confiscou, a Fiscalia de Zurique já confiscou. Mais de 100 contas
em Banco Central suíços, congelados, União Europeia, não reconhece a Maduro. Então, o Banco Central de Zurique, os 30 bancos, vão ficar com esse dinheiro do Maduro, entenderam? Então, tem os laranjas, que são mais de 100 centenas de contas. Eles têm mais de 100 centenas de contas em 30 bancos. Entre os irmãos Obertá, eles lavaram 4.500 milhões de dólares. 15 países do TIAR, que é o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, em 15 países, Maduro e seus cúmplices têm altos funcionários de Maduro, pessoal das embaixadas, onde não puderam ser extraditados para a Venezuela, a pedido das autoridades dos Estados Unidos, e que o Supremo Tribunal Federal, através do Barroso, impediu que eles voltassem para a Venezuela. E eles têm essas fortunas aqui que estão confiscadas. Identificaram pessoas e empresas e congelaram todos os ativos jurídicos. Todos os ativos também, financeiros, propriedades, tudo através do jurídico da inteligência do TIAR, do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. O financeiro de terrorismo transnacional. Então você pegou as Farc, o LM, o Foro de São Paulo, a Odebrecht, todas as empreiteiras do Brasil. Agora, ele, para se proteger o Maduro, e ele não vai ver a cor desse dinheiro nunca mais, porque ninguém reconhece ele mais como presidente da Venezuela, todos estes capitais ficaram para os países onde esses bancos operam e ficaram baixo a jurisdição jurídica dos países. Então o Brasil, ele vai herdar uma fortuna, vai confiscar uma fortuna desse facínora que trabalhou para o Foro de São Paulo, que trabalhou para as empreiteiras. Então, como também pessoas ligadas ao seu convívio e à sua proteção, que são os membros do Foro de São Paulo, que são membros do Cartel dos Soles, que é o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Também juízes, Ministério Público, governadores, prefeitos, partidos políticos de esquerda, deputados federais de esquerda, também membros das polícias ostensivas, todos já identificados pelo Tratado Internacional de Assistência Recíproca, o TIAR. Isto tudo em 15 países da América do Sul. Em Forte Tiúna, o Maduro estabeleceu o ingresso de tropas do Irã, de milicianos que estão manipulando a população civil e invadiram o país, tanto o Irã como Cuba. Os altos generais, eles já saíram do Irã para se estabelecerem em Venezuela. E eles estão em Forte Tiúna fazendo operações psicológicas à população civil, através de lavagem cerebral pelas emissoras de televisão. Mesma coisa que é feita aqui no Brasil. As emissoras de televisão, eles fazem lavagem cerebral através de operação subliminar psicológica com a população civil. Criam pandemias, medo, otorgam medo à população e a população ela fica em casa. E como eles têm o braço armado
do Cartel do Sole no Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, e também tem os senadores do narcotráfico, os deputados federais do narcotráfico, os governadores, tudo isto já é descoberto. Como é uma escala muito grande de indivíduos, tudo isto pareceria que é uma fábula, mas não é, senhoras e senhores. É para tomar o planeta, e eles estão envenenando a população. E tudo isto já totalmente descoberto. Então, cabe, através do artigo 142, proceder já à captura. Isto já é um tratado interamericano de assistência recíproca, o TIAR. E as forças de 60 agências de inteligência assim vai proceder com a captura destes elementos. Então, a Turquia, o Irã e a Rússia contrabandearam o petróleo da Venezuela em centenas de contas, fundos que foram congelados, que eram do Império de Maduro. Maduro ficou sem nenhum centavo. Ele entrou com os advogados para ver se ele poderia dispor desses fundos, mas a Suíça faz parte da União Europeia e eles estão em investigação pela Corte Penal Internacional, que quer a captura de Maduro. O confisco do dinheiro de Maduro se faz através de Alex Saab, que está negociando e já está falando tudo, porque ele vai querer diminuir a pena dele e vai entregar tudo de Maduro, Lula, Dilma, Michel Temer, Fernando Collor, José Sarney, Fernando Henrique Cardoso, os partidos políticos de esquerda que lavam dinheiro nas contas do Maduro, que são laranjas do Maduro e que se estabeleceram através do Foro de São Paulo. Tudo isto já sabido. O Lula hoje apareceu dizendo que pegou Covid em Cuba, querendo dar uma justificativa a qual ele se encontra foragido. Cuba vai ser invadida. Então, tudo isto já é um fato. E já estão as formas de extraditar os elementos do Foro de São Paulo e das empreiteiras envolvidas nesta trama, como também os advogados do complice, que trabalham para estas empresas. O caso do Moro, ele trabalha para duas, a JIF e a Odebrecht. Ele faz assessoria jurídica em compliance. E tudo isto já, ele também tem a captura sendo processada. Então, todos eles vão ser levados ao jurídico da inteligência do TIAR. E não tem para onde fugir, meu amigo. O Irã, ele invadiu, as tropas de elite do Irã invadiu Forte Tiuna. São centenas de milhares de iranis e também cubanos de alta patente que eles estão utilizando a ação psicológica à população civil. Verdadeiras extorsões e ameaças de assassinato, tudo isso já sendo processado. O MP da Suíça não reconhece Maduro como presidente. Então, já está tudo visto e é uma ordem do TIAR, do Comando Sur e do Pentágono, da OTAN. E tudo isto é, como diz o general Mourão, tem que dar linha pipa, não é? Então, é assim que funciona. Maiores informações entraremos em contato. Por favor, viralizem isto o máximo possível. E Exército Marinha Aeronáutica já pode proceder com as capturas e os confiscos de todos os dinheiros dos testa de ferro, dos laranjas de Maduro e as suas propriedades aqui no Brasil. Os seus bancos, suas financeiras,
Tudo. Confisco geral. Confisco de ativos financeiros e bens. Maiores informações, entraremos em contato. Quem fala é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chiapano, juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. NR. Viralize isto o máximo possível.